Matthew Carter tinha 21 anos quando ajoelhou no chão de terra batida de uma aldeia que não estava nos mapas oficiais. O fuzil caiu ao lado dele. As mãos tremiam. Havia uma coisa na mão direita que ele não tinha percebido que estava segurando. Uma coisa de metal, pequena, quente do calor do corpo do homem que havia carregado ela até 10 minutos antes. Um homem que não estava mais em pé. O tiroteio tinha parado, e o silêncio que veio em seguida não era silêncio. Era outra coisa. Era o silêncio que existe depois que algo muito barulhento e muito errado acaba de acontecer. Matthew Carter ficou ajoelhado, olhando para o objeto na palma da mão, sem conseguir levantar, sem conseguir respirar direito, sem conseguir entender ainda que aquela missão tinha terminado 10 minutos antes e que dentro dele, naquele exato momento, ela estava só começando e não ia terminar nunca mais. A história que você está prestes a ouvir é a história de uma noite, uma única noite, de um jovem soldado que obedeceu uma ordem, de uma aldeia que não devia ter sido tocada, e de uma menina de 17 anos que estava escondida atrás de um arbusto a 3 metros dele sem que nenhum dos dois soubesse. E o que aconteceu naquela noite ia mudar a vida dos dois para sempre. Para entender o que aconteceu naquela noite, é preciso entender quem era Matthew Carter antes de chegar ao Vietnã. Matt nasceu em 1944. Numa cidade pequena no interior da Califórnia, Vale Central. Uma região de fazendas, estradas de terra e estações que o resto do mundo não notava passar. O pai era agricultor, a mãe cuidava da casa e de uma irmã mais nova. Não havia muito dinheiro. Não havia muito o que fazer quando o sol baixava e o trabalho do dia terminava. Havia rotina, havia repetição, havia o cheiro da terra molhada depois da chuva e o silêncio do campo depois do anoitecer. Matt cresceu nesse silêncio. Aprendeu cedo a trabalhar com as mãos, a consertar coisas, a esperar o tempo passar sem reclamar do que não tinha. Era um jovem quieto, não era o melhor aluno. Não era o pior. Não era o tipo que chamava atenção. Era apenas um filho de agricultor de uma cidade pequena que ninguém esperava grandes coisas. Não porque não tivesse capacidade, porque a cidade não oferecia caminhos onde grandes coisas pudessem acontecer. Quando terminou o colégio em 1963, não havia dinheiro para a faculdade. Havia trabalho na fazenda do pai. Havia algumas opções na cidade. Havia o serviço militar. Matt esperou 1 ano. Trabalhou na fazenda. Tentou imaginar uma vida ali. Tentou querer aquilo. Não conseguiu. Em fevereiro de 1965, foi até o escritório de recrutamento da cidade vizinha. Assinou os papéis. Não disse nada para a família até a noite anterior à partida. Quando contou, a mãe ficou parada na cozinha com as mãos apoiadas na pia. Não falou nada por um longo tempo. Depois disse só uma coisa. Disse que ia rezar todos os dias. Matt prometeu escrever. O pai apertou a mão dele na manhã da partida e não disse nada além de uma frase. Se cuide. Foi tudo. Treinamento básico no Texas. Treinamento avançado de infantaria na Geórgia. Em junho daquele ano, Matt já estava com ordens de embarque para o Vietnã. 21 anos. Ainda não sabia onde ficava Quang Ngai. Ainda não sabia o que era uma zona de tiro livre. Não sabia que ia conhecer um homem chamado Norris e que esse homem ia morrer na frente dele algumas semanas depois.
Não sabia. Não tinha como saber. Era só um jovem de fazenda que tinha assinado um papel e que estava prestes a entrar num avião com destino a um país do qual não sabia pronunciar o nome direito. Antes de continuar, se essa história está te tocando, se inscreve no canal. Cada inscrição ajuda a gente a continuar contando essas histórias com o respeito que elas merecem. É grátis e faz toda a diferença. O avião desceu em Tan Son Nhut numa tarde de agosto de 1965. O calor entrou pela porta antes dos soldados saírem. 40 graus. Umidade de 90%. O tipo de calor que não dá para escapar entrando em algum lugar. Matt desceu a escada do avião com a mochila no ombro e o uniforme grudando nas costas. Ficou parado na pista por alguns segundos, olhando para tudo ao redor. Saigon, do alto do avião, parecia uma cidade comum. No chão era outra coisa. Havia pessoas para todo lado. Havia barulho. Havia um cheiro que ele nunca tinha sentido na vida. Cheiro de comida, de gasolina, de fumaça, de flores misturadas com lixo, de rio parado debaixo do sol. Tudo ao mesmo tempo. Matt foi levado de caminhão para uma base militar na periferia da cidade. Ficou ali 3 dias. Recebeu equipamento. Foi designado para uma companhia de infantaria que operava no interior rural. Província de Quang Ngai. A companhia ficava numa base avançada no interior da província. 3 horas de Saigon de helicóptero. Matt chegou lá numa manhã de quinta-feira. A primeira coisa que viu ao descer do helicóptero foi um sargento de braços cruzados parado no centro do pátio. Olhou para Matt e para os outros novatos da forma que se olha para coisas que ainda não chegaram, mas que provavelmente vão. Disse uma frase só: "Bem-vindos ao inferno", e foi embora. Matt ficou parado segurando a mochila sem saber se aquilo era ironia ou se era informação. Aprendeu nas semanas seguintes que era as duas coisas. Os primeiros dias foram aprendizado. Como dormir com mosquitos sem ficar coçando a noite inteira. Como reconhecer o som de um helicóptero amigo. Como andar em formação numa trilha que podia ter mina escondida em qualquer lugar. E aprender a olhar. Olhar para os vietnamitas que apareciam ao lado das estradas e tentar adivinhar quem era civil, quem era inimigo e quem era as duas coisas ao mesmo tempo. Não havia treinamento para isso. Cada um aprendia sozinho e cada um errava sozinho. Matt errou várias vezes nas primeiras semanas. Errou na direção segura. Achou que civis fossem inimigos. Ficou tenso quando não precisava. Os veteranos riam dele. Diziam que ele era novato, que ia aprender, que todo mundo passa por isso. Matt aceitava as risadas, não dizia nada e continuava aprendendo, sem saber naquele momento que o tipo de erro que ele ainda não tinha cometido era um tipo completamente diferente, que não envolvia achar que civis eram inimigos, mas o contrário. A companhia onde Matt foi alocado era comandada por um sargento chamado Briggs, 32 anos, veterano da Coreia. O tipo de homem que tinha visto muita coisa e que tinha desenvolvido, ao longo de anos, a capacidade de não ser surpreendido por mais nada. Briggs tratava os novatos com a impaciência de quem já tinha visto muitos chegarem e poucos voltarem inteiros. Não era cruel, era prático. Sabia que perder tempo com cuidado emocional era uma forma de perder gente. Dizia uma frase nos primeiros dias para todo recruta novo: "Aqui, o inimigo não usa uniforme. Você atira primeiro,
Pergunta depois, e se errar, escreve no relatório que era inimigo, porque ninguém vai ler o relatório. Matt ouviu essa frase numa terça-feira de agosto. Achou que era exagero. Em 3 meses, entendeu que não era. Foi nas primeiras semanas que Matt conheceu Norris. Norris era da Flórida, cidade pequena perto da costa. Filho de pescador. Tinha 19 anos. Era o tipo de jovem que ria com facilidade, que falava demais quando ficava nervoso, que escrevia para a namorada todo domingo e que mostrava as fotos dela para qualquer um que quisesse ver. Dividiam cigarros, reclamavam do calor, comparavam histórias das namoradas que cada um havia deixado para trás. Norris tinha um costume. Toda manhã, antes de qualquer coisa, beijava a dog tag 3 vezes. Matt perguntou uma vez por quê. Norris disse que tinha começado isso no primeiro dia do treinamento básico, que não sabia direito por que tinha começado, mas que agora não conseguia parar. Matt achou estranho, não disse nada. Aprendeu depois que cada um ali tinha um costume parecido. Pequenos rituais privados que nenhum manual militar mencionava, mas que cada soldado havia desenvolvido sozinho para não enlouquecer. Em outubro de 1965, 3 meses depois da chegada de Matt ao Vietnã, a companhia recebeu uma ordem nova, uma operação de varredura, coordenadas no interior da província de Quang Ngai, uma aldeia pequena, identificada pelos americanos apenas como Aldeia 47, porque o nome real, em vietnamita, ninguém se preocupava em pronunciar. A ordem chegou à companhia numa terça-feira. Briggs leu em voz alta na tenda do briefing no fim da tarde. Os homens estavam sentados em bancos de madeira e em caixotes virados. Matt estava no fundo da tenda. Ouviu sentado no chão com as costas apoiadas num poste. A ordem dizia o seguinte: operação de varredura ao amanhecer, coordenadas no interior da província de Quang Ngai, uma aldeia pequena, designação americana Aldeia 47. A inteligência informava o seguinte: zona de simpatizantes Vietcong, movimento noturno detectado por sobrevoo de reconhecimento, suspeita de armazenamento de armas, ordem de neutralização. Briggs leu tudo até o fim. Depois, levantou o olhar do papel e olhou para os homens. Disse uma única coisa: saída às 3 da manhã, aproximação a pé, cerco completo da aldeia antes do amanhecer, e perguntou se havia dúvidas. Não havia. A reunião terminou. Os homens saíram da tenda em silêncio. Matt foi até o alojamento. Sentou na cama. Ficou olhando para as próprias botas no chão por alguns minutos. Havia uma coisa que ele não conseguia nomear. Uma coisa pequena. Não era medo de combate. Já tinha sentido isso antes. Já sabia o gosto. Era outra coisa. Era uma sensação de que aquela ordem específica, aquela aldeia específica, aquela noite específica tinha algo errado. Não conseguia dizer o quê. Era jovem demais para confiar nesse tipo de coisa. Era jovem demais para entender que esse tipo de sensação muitas vezes é a única forma de inteligência verdadeira que um soldado tem. Matt ignorou. Pegou o papel e caneta. Escreveu uma carta para a mãe. Não disse o que ia acontecer no dia seguinte. Não podia. Disse que estava bem. Disse que o calor era o pior de tudo. Disse que estava ansioso para voltar e comer comida de verdade. Disse que estava aprendendo a falar algumas palavras em vietnamita. Disse para mandar lembranças ao pai e à irmã.
Dobrou a carta. Colocou no bolso da camisa. Ia levar para o correio na manhã seguinte, quando voltassem da operação. Norris veio até ele quando o alojamento já estava no escuro. Sentou na beirada da cama. Não disse nada por um tempo. Depois disse uma frase curta. Disse que estava com um pressentimento ruim sobre a operação do dia seguinte. Matt olhou para ele. Perguntou o que especificamente. Norris deu de ombros. Disse que não sabia, que era só uma sensação, que talvez não fosse nada. Ficou ali sentado por mais alguns segundos. Depois levantou. Voltou para a cama dele do outro lado do alojamento. Matt ficou deitado de olhos abertos no escuro. Tentou dormir. Não conseguiu. Não conseguiu por horas. Em algum momento da madrugada, quando os outros homens já roncavam ao redor, Matt ouviu um barulho do outro lado do alojamento. Era Norris, sussurrando, beijando a dog tag, 3 vezes, mais devagar do que de costume. 3 da manhã. O pelotão se reuniu no pátio da base em silêncio. Matt verificou o equipamento da forma que tinha aprendido nos últimos 3 meses. Mochila, munição, cantil cheio. A carta para a mãe ainda dobrada no bolso da camisa. Norris estava do lado dele. Os dois não falaram nada. Briggs deu o sinal. A coluna saiu da base em formação dispersa. A trilha era estreita, mato alto dos 2 lados. O ar úmido daquela hora da madrugada, em que ainda não é dia, mas já não é mais noite. Caminharam em silêncio por mais de 1 hora. Foi durante a aproximação que aconteceu. Norris estava à frente de Matt na coluna, 15 metros de distância. A trilha fazia uma curva contornando um arbusto baixo ao lado de um arrozal. Norris deu o passo errado. Pisou em alguma coisa. A explosão foi imediata. O barulho passou por dentro do peito de Matt antes de chegar aos ouvidos. Os homens se jogaram no chão, por instinto, por treinamento, por medo. Quando Matt levantou a cabeça, Norris estava de costas no chão da trilha, imóvel. Briggs gritou para continuarem. Disse que não havia tempo, que a operação tinha que prosseguir, que voltariam para buscar Norris depois do amanhecer. Os homens levantaram. Matt levantou. Continuou andando. Quando passou pelo corpo, Matt parou. Só por um segundo. Olhou para baixo. Norris estava de costas. A camisa rasgada do impacto. A dog tag tinha saído por dentro do colarinho e ficou pendurada para fora, caída ao lado do pescoço, refletindo a luz fraca do amanhecer. O número gravado no metal. Matt se abaixou. Não pensou. Os dedos foram sozinhos. Soltou a corrente do pescoço de Norris, pegou a dog tag, colocou no bolso. Por que fez isso ele não soube explicar depois. Talvez para entregar à família. Talvez para que não fosse perdida no mato. Talvez por causa do costume de Norris de beijar 3 vezes toda manhã. Não pensou. Pegou e levantou. E continuou andando atrás da coluna. O que Matt não viu naquele momento, porque ninguém vê o que está prestando atenção em outra coisa, foi uma figura agachada, a poucos metros do corpo de Norris, atrás de um arbusto baixo do outro lado da trilha. Uma jovem, encolhida no escuro, as mãos sobre a boca, os olhos arregalados, que tinha fugido da aldeia minutos antes, que tinha ouvido a explosão e tinha se jogado ali sem pensar, do mesmo jeito que Matt tinha se jogado, que estava esperando o silêncio para correr de novo. Ela viu tudo. Viu o corpo de Norris caído na trilha. Viu Matt parar. Viu Matt se abaixar. Viu Matt pegar a dog tag. Viu Matt levantar. E viu
refletindo a luz fraca do amanhecer, no momento em que o metal saiu do chão, o número gravado naquela placa. Gravou, sem saber por quê. Gravou da forma que o cérebro grava em pânico, sem pedir autorização para gravar. Gravou para sempre. Matt e essa jovem passaram a 3 metros um do outro. Nenhum dos dois soube. Matt continuou em direção à aldeia. Ela continuou agachada até a coluna passar inteira. Depois levantou e correu para o lado oposto. A coluna chegou à aldeia ainda no escuro. Briggs deu o sinal de cerco. Os homens se dividiram em 3 grupos. Matt foi com o grupo do sul. Mais 4 soldados. Andaram baixos pelo capim até as primeiras casas de bambu e palha. A aldeia dormia. Havia uma fogueira ainda apagando da noite anterior. Um cachorro deitado perto dela. Foi o cachorro que se levantou primeiro. Latiu uma vez. E foi o latido que disparou tudo. O primeiro tiro veio de algum lugar. Ninguém soube de onde. Pode ter sido um soldado nervoso. Pode ter sido o eco do latido confundido com tiro. Pode ter sido o vento batendo numa porta de bambu. Não importou. Quando o primeiro tiro saiu, todos os outros vieram em seguida. Matt atirou. Não conseguiu lembrar depois, com clareza, em que direção, em que coisa específica, em que momento. A memória dessas coisas embaralha quando o corpo está em estado de combate. Houve uma porta que abriu. Houve alguém saindo. Houve um tiro vindo do soldado ao lado dele. Houve uma queda. Houve mais portas, mais barulho, mais tiros. Houve um momento em que Matt parou. Estava de pé no meio da aldeia, o fuzil ainda erguido, a respiração rápida, e percebeu, como quem percebe uma coisa óbvia que estava na frente o tempo todo, que o tiroteio havia parado. Que o silêncio que veio em seguida não era natural. Que alguma coisa ali estava muito errada. Ele olhou para baixo. Havia um par de chinelos pequenos caídos na terra a poucos metros dele. Chinelos de criança, sem o pé que devia estar dentro deles. Matt ficou olhando e começou a entender, mas não conseguiu ainda formar a frase inteira na cabeça. Antes de continuar, se essa história está te tocando, se inscreve no canal. O que Matt está prestes a ver nos próximos minutos é o que vai assombrá-lo pelo resto da vida. Matt começou a andar, devagar. A primeira casa. Empurrou a porta de bambu com o cano do fuzil. Havia uma mulher idosa caída no chão, a panela ainda no fogo, arroz cozinhando. Matt saiu da casa sem olhar 2 vezes. Foi para a próxima. A porta estava aberta. Não precisou empurrar. Matt parou na soleira. Era uma família. Pai, mãe, 2 crianças. Ninguém em pé. As mãos dele começaram a tremer e ele não conseguiu fazer parar. O fuzil ficou pesado. Ele apoiou a coronha no chão. Ficou parado na porta, olhando para dentro da casa sem entrar, sem conseguir entrar, sem conseguir sair. A respiração começou a falhar, o peito apertou. E foi nesse momento que Matt entendeu, finalmente, o que tinha acontecido nos últimos 20 minutos. A inteligência estava errada. Não havia Vietcong ali. Havia o que sempre houvera ali, uma aldeia de agricultores. Ele saiu da casa caminhando como se fosse outra pessoa caminhando dentro do corpo dele. Foi até o centro da aldeia. Havia outros soldados em pé. Briggs estava do outro lado, gritando que era para reagrupar, que a missão estava cumprida, que a inteligência estava certa, que tinham encontrado armas escondidas debaixo de um celeiro. Matt ouviu sem ouvir. As pernas pararam de funcionar direito. Ele caiu de joelhos no chão de terra batida. O fuzil tombou ao lado. E foi ali,
ajoelhado no centro daquela aldeia, que Matt abriu a mão direita e percebeu que estava segurando, sem ter percebido que estava segurando, a dog tag de Norris, a que tinha pegado horas antes no corpo dele, caído na trilha, o número gravado no metal. Matt ficou olhando e não conseguiu se levantar. A história de Matt acabou de cruzar com uma noite que ele vai carregar pelo resto da vida. Mas o que aconteceu depois, o que ele fez quando o sol nasceu, o que escreveram no relatório oficial e a noite em que ele tentou dormir e não conseguiu, isso ainda está por vir. Voltaram à base no fim da tarde. O caminho de volta foi feito em silêncio. Os homens caminhavam sem olhar uns para os outros, cada um carregando alguma coisa por dentro que nenhum deles conseguia nomear ainda. Matt carregava a dog tag de Norris no bolso. Sentiu o peso do metal na altura do peito a cada passo. Quando chegaram à base, Briggs deu ordens curtas: limpar equipamento, registrar baixas, apresentar relatórios em 24 horas. E foi para a tenda do comando sem dizer mais nada. Matt foi até a sala onde os pertences dos mortos eram registrados. Uma sala pequena, uma mesa, uma caixa de papelão, um livro de registros. O oficial responsável era um sargento que Matt nunca tinha visto antes. Estava sentado escrevendo num formulário. Levantou os olhos quando Matt entrou. Matt tirou a dog tag do bolso. Colocou em cima da mesa. O oficial pegou, olhou, perguntou o número. Matt disse o número, de cabeça, sem precisar olhar para a placa. Não esqueceu o número. Daquele dia em diante, nunca mais esqueceu. O oficial conferiu o número com o livro de registros. Anotou alguma coisa, colocou a dog tag dentro de uma caixa de papelão junto com outros objetos. Disse uma frase só: "Obrigado, soldado." Matt assentiu, saiu da sala. O relatório oficial da operação foi escrito naquela noite por Briggs e por 2 oficiais. Matt leu uma cópia 2 dias depois. O relatório dizia o seguinte: o pelotão havia neutralizado uma posição inimiga. Havia sido encontrada uma quantidade não especificada de munição enterrada. As baixas civis haviam sido mínimas e se tratava em grande parte de famílias que haviam dado abrigo a combatentes Vietcong. Uma baixa americana, soldado Norris, morto durante a aproximação, por mina enterrada. Honra militar póstuma. Matt leu o relatório 2 vezes. Tudo verdade no papel. Tudo mentira no que tinha visto. Mas a verdade do papel era a verdade que ia para os arquivos, que ia para o comando em Saigon, que ia eventualmente, em forma de número e estatística, para Washington. A verdade que ele tinha visto não cabia em relatório nenhum. Aquela noite Matt não dormiu. Ficou deitado de olhos abertos no escuro do alojamento, ouvindo a respiração dos outros soldados ao redor, e percebeu pela primeira vez na vida que havia coisas que aconteciam dentro de uma pessoa que ela ia carregar para sempre, sem poder contar, sem poder esquecer. O que Matt não sabia naquela noite, deitado no escuro do alojamento, com a dog tag de Norris já entregue e o relatório oficial já assinado, era que aquela aldeia ainda não tinha terminado com ele, e que uma jovem do outro lado da província estava deitada também naquela mesma hora, com o mesmo número gravado na cabeça, sem saber, sem nunca poder saber. Ainda não. Matt continuou no Vietnã por mais algum tempo. Foi transferido para Saigon numa fase seguinte. Voltou para os Estados Unidos alguns anos depois. Tentou reconstruir uma vida. Não conseguiu, da forma que outros conseguiam. Aquela noite na aldeia ficou, em cada manhã, em cada silêncio,
em cada vez que alguém perguntava onde ele tinha servido e ele desviava o assunto. Carregou tudo, sozinho, por anos. A guerra afasta, mas também cria encontros impossíveis que mudam a vida das pessoas para sempre. No meio daquela noite de morte e silêncio, duas vidas se cruzaram sem saber. Um grande amor ainda estava por vir, marcado por culpa, por distância e por redenção. O que aconteceu depois está no comentário fixado aqui embaixo. Se inscreve no canal. Até a próxima história marcante de Vidas no Fronte.